Oi, pessoal, tudo bem? Professor Nivaldo Azevedo. Nós vamos corrigir aqui, queridos, a questão número 4, né, do simulado 5, realizado aqui no INA, na data do dia 24 de novembro. Tudo bem? Uma questão bem tranquila, uma questão bem mais simples do que aquela que nós estamos acostumados a resolver. É uma questão que envolve a figura do mandado de junção, previsto no artigo 5º, inciso 71, não é regulamentado em 2016 pela 13.300. Fica a dica aí para você, dê uma lida especial nessa lei 13.300. Tá? É uma lei que traz muitas inovações, não é? E ajuda muito você a compreender a ação do mandado de junção. Mas vamos lá, olha só. Pedro, cidadão brasileiro, viu-se impossibilitado de exercer certos direitos e liberdades constitucionais em razão da falta de norma regulamentadora. Tudo bem? Viu-se impossibilitado de exercer direitos e liberdades constitucionais em razão da falta de norma regulamentadora. Sendo que o poder de iniciativa legislativa é reservado ao presidente da República, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo projeto. Então vamos lá? Olha como é que era fácil, ó. Preste bem atenção. Primeiro, nós temos que entender que o mandado de injunção, que é uma das ações constitucionais previstas no artigo 5º de defesa da tutela das liberdades, não é isso? A Constituição, não é, prevê o mandado de junção no artigo 5º, 71. E o que acontece com o mandado de junção? Acontece o seguinte: o mandado de junção ele não combate a ação, a medida, seja um ato legislativo, atividade administrativa viciada. Ao contrário, o mandado de junção ele vai atacar a inércia, não é, do legislador ou do órgão administrativo. Então, diz a própria Constituição que é o seguinte, preste bem atenção. Diante de uma omissão inconstitucional, tudo bem? Diante de uma omissão inconstitucional, e isso só é possível, não é? Só é possível isso aqui em direitos previstos em normas de eficácia limitada. Tudo bem? É o que na linguagem da Constituição de 88, não é? Qual a expressão da Constituição? A expressão é essa aqui, ó. Falta de norma regulamentadora. Tudo bem? Onde interessa a falta de norma regulamentadora? Naqueles casos em que, por imposição constitucional, o legislador ou órgão administrativo deveria editar a norma e não fez. Tudo bem? Agora, é qualquer omissão inconstitucional, é qualquer falta de norma regulamentadora? Não. É aquela, preste bem atenção, que impede o exercício, tudo bem? Impede o exercício de duas situações. Primeiro, de direitos e liberdades constitucionais. Tudo bem? Beleza? Segunda situação, que impede o exercício das prerrogativas. Decorrentes do quê? Decorrentes da nacionalidade, da soberania e cidadania. Nacionalidade, soberania e cidadania. Então, olha que coisa interessante. Se existir um direito previsto na Constituição, cujo exercício está impossibilitado, inviabilizado pela falta da norma regulamentadora, tudo bem? Se o interessado se sentir lesado, ele pode se insurgir contra essa omissão inconstitucional? Pode. Aí qual é a ferramenta? A ferramenta é o mandado de injunção. No exercício, olha que coisa curiosa, ele fala da falta da norma regulamentadora, tudo bem? E aí ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala, sendo que o poder de iniciativa legislativa é reservado ao presidente da República, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo projeto. Olha o quanto isso é importante. Então ele está falando de um caso
em que o presidente da República é que está obrigado a editar o projeto de lei a ser enviado a quem? A ser enviado ao Congresso Nacional. Fechou? Essas são as informações aí. O Pedro está impossibilitado de exercer certos direitos e liberdades constitucionais em razão da falta da norma regulamentadora, sendo que o poder de iniciativa legislativa é reservado ao presidente, cabendo ao Congresso Nacional apreciar o respectivo projeto. Em síntese, o nosso colega Pedro não pode exercer um direito à liberdade constitucional porque o Congresso Nacional não editou a norma regulamentadora. E essa norma, para ser levada ao conhecimento do Congresso, ela tem que ser levada por parte do presidente da República. Agora vamos nas perguntas. Para combater a mora legislativa descrita na situação acima, qual a medida judicial a ser utilizada pelo cidadão? É uma coisa curiosa, porque o fato do Pedro ser o cidadão não é condição determinante para que ele impetre o mandado de injunção. A condição de cidadão ela é relevante numa ação constitucional no caso do quê? Da ação popular. Do mandado de injunção, não. Do mandado de injunção, o que interessa? É saber que ele está impossibilitado de exercer um direito em razão da falta da norma regulamentadora. Então, para combater a mora legislativa descrita na situação acima, qual a medida judicial a ser utilizada pelo cidadão? No caso aqui, por Pedro. Qual que seria a resposta correta? No caso, Pedro, para ter a proteção ao seu direito, cujo exercício está impossibilitado em razão da falta da norma regulamentadora, ele deverá impetrar um mandado de injunção, com fundamento no artigo 5º, inciso 71, tudo bem? E também, não é isso, na Lei 13.300 de 2016, artigo 2º. Beleza? Essa seria uma resposta bem satisfatória para a primeira pergunta, que ele só pergunta o quê? Qual é o instrumento? Tudo bem? Aí ele traz uma segunda pergunta. Qual o órgão competente do Poder Judiciário para apreciar a medida judicial? Que agora eu já sei que é o mandado de injunção. O que nós temos que lembrar? Que o mandado de injunção é controle difuso. Concorda? Então, se o mandado de injunção é controle de constitucionalidade difuso, ele não segue a regra do artigo 103. Então, depende de quem é o órgão omisso, não é, para editar a norma faltante, para eu definir quem é que vai julgar o mandado de injunção. No exercício ficou mega fácil, porque ele fala expressamente que o presidente deveria apresentar o projeto de lei aonde? Ao Congresso Nacional. Então, olha o que vai acontecer aqui, é fácil demais. Omissão do Congresso Nacional, quem é o órgão competente? O órgão competente é o STF. Tudo bem? Então, olha a pergunta lá. Qual é o órgão competente do Poder Judiciário para apreciar a medida judicial? O que nós teríamos que dizer aí? No caso, o Pedro deve impetrar o mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal, haja vista que a norma regulamentadora deve ser editada pelo Congresso Nacional, tudo bem? Com fundamento aqui, Constituição Federal, artigo 102, a linha Q. O 102Q fala expressamente da competência originária do STF para julgar o mandado de injunção naqueles casos de omissão do Congresso Nacional. Beleza? Essa seria a resposta aí para a segunda questão. Tudo bem? Aqui ainda tem mais uma terceira questão, amigos. Presta atenção. Olha o que está escrito aqui. Uma vez reconhecida a mora legislativa no processo que ele, Pedro, vier a instaurar, quais podem ser os efeitos, não é? Quais podem ser os efeitos da decisão judicial? Isso aqui é uma coisa muito bacana, muito importante para vocês. Quais são os efeitos da decisão do Poder Judiciário julgando em mandado de injunção? Havia muita discussão no passado de qual seria a teoria, se poderia ser aplicada a teoria concretista ou não concretista, se o Judiciário poderia só reconhecer a omissão legislativa, se o Judiciário poderia ou não assinalar prazo, não é? Se o Judiciário poderia julgar ou não um caso concreto. Havia muita discussão sobre isso. Hoje, com a edição da Lei 13.300, queridos, nós hoje estamos tranquilos.
Tá? Efeito de julgamento, mandado de junção. Onde eu encontro isso, meus queridos? Artigo 8º e artigo 9º da Lei 13.300 de 2016. Duas normas importantíssimas que explicam essa situação, e eu queria tomar a liberdade aqui e mostrar para vocês alguns aspectos que são extremamente relevantes. Olha só, ela fala assim no artigo 8º: reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para... Olha que coisa interessante. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então, a Lei 13.300 permite fixação de prazo para a edição da norma faltante? Permite. Segunda situação do artigo 8º. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, esse inciso 2 do artigo 8º diz claramente que, diante da omissão inconstitucional, pode o judiciário julgar o caso concreto, estabelecendo para essa situação as hipóteses de exercício do direito? Pode perfeitamente. Artigo 8º, inciso 2. Chama atenção para o artigo 9º. A decisão terá da Lei 3.300. Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Aqui ele fala o que todo mundo sabia, que o julgamento do mandado de injunção, não é? Qual eram as principais coisas debatidas no mandado de injunção? Não cabe liminar no mandado de injunção, e o julgamento do mandado de junção tem efeito inter partes. A lei vai dizer que não cabe liminar no mandado de junção, e ela vai dizer, no caput do artigo 9º, que esse julgamento está limitado às partes. Só que isso está no caput do artigo 9º. Eu chamo a atenção dos amigos no tocante aqui, ao parágrafo 1º. Olha a redação do parágrafo 1º do artigo 9º. Poderá ser concedida eficácia ultra partes ou erga omnes a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Isso significa o quê? Que quando o STF for julgar o mandado de junção, não é, impetrado pelo nosso colega Pedro aqui, tudo bem? O que o Supremo pode fazer? Ele entendendo que essa omissão, que a solução dessa omissão, não é, interessa a outras pessoas, ele pode julgar o mandado de junção com eficácia ultra partes ou erga omnes. Beleza, gente? Tudo bem? Então, para essa pergunta aí, pergunta muito interessante, uma vez reconhecida a mora legislativa no processo que ele, Pedro, vier a instaurar, quais podem ser os efeitos da decisão judicial? Quais seriam os efeitos? No artigo 8º, fixação de prazo para que o órgão omisso edite a norma, tudo bem? Segundo, estabelecimento das condições em que o direito pode ser exercido, nessa hipótese, por parte do julgamento do Poder Judiciário. Artigo 9º, a decisão, como regra, tem efeito interpartes, mas também poderá produzir eficácia erga omnes ou ultra partes, tudo bem, com fundamento no artigo 9º, parágrafo 1º. Está aí a resposta. Um grande abraço a vocês. Deus abençoe. Continue conosco.